Estamos de volta. Vamos falar agora sobre a segunda página da anamnese. Aqui são os dados pessoais do paciente de vocês. Anotem tudo, tá bom? Deixem tudo anotado, principalmente telefone, porque em uma emergência você precisa falar com ele ou com ela, está tudo anotado. Você precisa saber onde a pessoa mora, tá? Isso é muito importante. Você precisa saber a data de nascimento, idade, estado civil. Tudo isso faz parte de um diagnóstico neurofisiológico, ou seja, de uma avaliação precisa. Depois nós temos aqui principal queixa. A principal queixa é só uma. Olha, deixa eu até deixar anotado aqui. A minha principal queixa é dor de cabeça. Vamos lá. Dor de cabeça. Essa é a minha principal queixa. Beleza, uma queixa. Mas eu tenho mais. Tá, mas qual que é a principal? É a dor de cabeça? É. Então vamos lá. Outras queixas. Aí sim, olha, a minha coluna também tá doendo um pouco. Tá? E os meus pés também estão doendo. Que mais? Não, é só isso. Legal. Então, queixa principal, dor de cabeça. Queixa secundária, coluna e pés. Faz uso de medicamentos? Se sim, você vai anotar. E para quê? Isso é muito importante saber. Por quê? Você vai orientar. A pessoa está tomando um medicamento forte, ela não pode consumir bebidas alcoólicas. Então você sempre vai orientar. Tá usando muito medicamentos? Fala, você já leu a bula? Tá? Ela, eu não leio porque não, então tá bom, mas é só para você ter ciência que quando você iniciar o tratamento, nós iremos potencializar o lado positivo do medicamento e diminuir os efeitos colaterais. Porém, pode ser que você tenha algumas reações no seu organismo por causa das toxinas, mas são passageiras. Isso aqui a gente vai ver logo à frente aqui na anamnese, mas é bom vocês terem esse conhecimento, tudo bem? Condições patológicas, isso aqui é muito importante. A reflexologia ela não faz mal para ninguém. A reflexologia hoje ela está inserida na Organização Mundial da Saúde, ela é aprovada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, tá? Se a reflexologia tivesse risco de fazer algum dano para uma pessoa, não existiriam cursos profissionalizantes. Seriam no mínimo cursos técnicos ou faculdade. Porém, existem algumas contraindicações. E vocês atendendo essas pessoas com essas contraindicações, vocês podem causar um dano muito grande para essa pessoa, levando ela até a morte. Não é a questão da reflexologia, é a questão do estado que aquela pessoa se encontra. Quais são as contraindicações? Trombose, varizes calibrosas e flebite. Por quê? Nesses três casos, se uma veia está entupida ou no caso de trombose há coágulos no sangue, quando você começa a tratar a pessoa com a reflexologia podal, você vai ativar a circulação sanguínea dela. Esse trombo vai se locomover, vai se movimentar. E se ele sobe e vai para o pulmão, a pessoa tem uma embolia pulmonar. Se vai para o cérebro, uma embolia cerebral. Ou seja, a reflexologia ela ajuda as pessoas, mas por causa das condições dela, dessa pessoa, desse paciente, ela não pode fazer porque o cérebro vai querer melhorar, ativar a circulação sanguínea, porque lembra que eu falei, onde há um fluxo impróprio de sangue, nascem as dores ou patologias, onde há um fluxo impróprio de energia vital, nascem as dores ou as patologias. Então o cérebro vai querer ativar a circulação dessa pessoa e esse trombo vai se locomover. Então é um problema específico pelo que aquela pessoa está passando e não da reflexologia em si, tá bom? Nesses casos, varizes calibrosas é aquelas varizes grossas, saltadas na perna ou em outra região do corpo que seja alta, tá bom? Não atenda. E flebite são aquelas veias mais grossas, tá? Se tiver um coágulo ali, essa pessoa vai ter problema com certeza. Então, não atenda. Vocês não fazendo nada que é contraindicado,
vocês sempre estarão resguardados. Tudo bem? Caso de hepatite, por isso que eu deixei aqui. A pessoa tem hepatite? Atenda de luva. Atenda de luva. Marca-passo, não atenda. Esse curso é um curso básico de reflexologia podal, porém ele é muito completo. E se alguém já fez um outro curso de reflexologia antes, deve estar pensando assim, nossa, que diferença, porque eu procurei trazer algo muito além da reflexologia podal medicinal. Eu trouxe informações da medicina chinesa, medicina integrativa e várias experiências da reflexologia podal. Se vocês fizerem outros cursos com outros professores, que eu também aconselho, vocês irão ver a diferença de um curso para o outro, principalmente online, tá? Eu já fiz diversos cursos online e olha, não é porque eu estou fazendo não. Depois vocês tiram a prova, tá bom? Porque senão não vai... Eu vou... tá sendo até, né? Nossa, eu sou o cara, não sou, tá? Então assim, vocês vão ver que esse curso aqui tem uma qualidade assim acima do comum, do esperado. Então assim, como é um curso básico, vocês não têm uma patente para atender uma pessoa com marca-passo. Eu vou mais para frente fazer o curso de reflexologia podal nível avançado. Aí se vocês se formarem nele, aí sim, vocês podem atender pessoas com esses problemas. Epilepsia. Olha, você pode atender, porém, você tem que entender que a pessoa ela tem esses ataques, às vezes com frequência. Ela pode ter um ataque de epilepsia em cima da maca e não vai estar associado com a reflexologia, mas a condição daquela pessoa. Você sabe como agir? Olha, eu não sei, então não atenda. Olha, eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu sou um profissional de saúde e sei como atender. Tranquilo, tudo bem? Problemas cardíacos, dependendo do problema cardíaco, não atenda, tá bom? Enxaqueca, tomem muito cuidado, por quê? Toda vez que é uma enxaqueca, você vai perguntar há quanto tempo? Olha, há mais de 3 meses, há mais de 6 meses, há mais de um ano, você lembra que após 3 meses, algumas doenças podem se tornar crônicas. Então, sempre, nesse caso, você peça para a pessoa fazer um exame, tá? Uma ressonância, algo, tá? Que possa comprovar que essa pessoa não tem, por exemplo, nenhum aneurisma, tá? Por exemplo, porque o aneurisma é como que se fosse uma bolsinha assim de sangue, né? Uma veia que parece que dá um nozinho, fica uma bolsinha de sangue no cérebro. Nós não ativamos a circulação das pessoas sanguínea? E se a gente ativa a circulação através da reflexologia e isso estoura? A pessoa tem um aneurisma cerebral. Então, ela tem que procurar um profissional para eles encaminhar essa pessoa dizendo, ó, ela não tem nada, pode ser atendida por vocês. Eu falo porque eu fui atender um paciente, ele tinha enxaqueca, ele falou para mim, desde jovem, já fazia mais de 20 anos. Eu falei, olha, nesse caso, você já fez os exames médicos? Fiz diversos exames, não dá nada, não tem aneurisma, não tem nada. Eu falei, mas eu vou pedir para você fazer um outro exame para eu poder te atender, porque não adianta eu atender uma pessoa com exames antigos, tem que ser exames novos. Eu estava atendendo algumas pessoas da família dessa pessoa e ele viu o resultado e quis passar comigo. Ele falou, tudo bem, então faço. Ele foi fazer, ele estava com um pequeno tumor no cérebro. Então não era questão da enxaqueca, ele já estava com um outro problema. E aí ele deu graças a Deus que passou comigo. Por quê? Através de conversar comigo, da minha sessão que eu iria fazer nele, eu pedi para ele procurar um médico e agora achou o problema que não achava-se. Ele já está tratando, né? Faz tempo que eu não converso com ele, já faz um tempo. Mas agora imagina se eu continuasse tratando essa pessoa achando que era um problema de enxaqueca. Tá bom? Ah, mas não tem como reverter uma questão do tumor no cérebro? Às vezes sim, às vezes não. Mas nesse caso, lembra que eu falei para vocês? Só com um encaminhamento médico. Quando é muito sério assim, é só com um encaminhamento médico. Tá bom? Então tome muito cuidado em relação à enxaqueca.
Pergunta quanto tempo a pessoa sente. É mais de 3 meses? Peça um exame, tá bom? Câncer. Pode atender tranquilamente, desde que a pessoa esteja em acompanhamento médico. Inclusive, a reflexologia está inserida em muitos hospitais do câncer, tá? Pressão alta, tome muito cuidado. Pessoa que tem pressão alta, faça uma pressão leve, tá? Ainda que eu expliquei para vocês que não se deve fazer em pessoas que estão com problemas não relacionados a problemas cardíacos, não se fazer uma pressão tão leve e nem tão muito pesada, porque senão não vai surtir efeito. Mas nesse caso, a pressão tem que ser leve sim, porque é o suficiente para melhorar essa patologia, tá bom? Sempre leve, principalmente se a pessoa tem mais idade, tá? Qualquer pessoa que chega a vocês com mais de 50 anos, tome muito cuidado nos atendimentos. Começa devagar, com a pressão sempre mediana, tá? Tranquilo, sem fobia. Problema de pressão alta, mais leve ainda, tá bom? Nesse caso, mais leve. Sopro no coração, não atenda. Vocês não têm patente para isso. Hipertensão, toma cuidado, vai devagar, leve. Aneurisma, não atenda. Desmaios, o problema do desmaio é que a pessoa ela desmaia. Se ela desmaiar em cima da maca, você vai saber como agir? Se você souber como agir, tranquilo. Porque não está relacionado à reflexologia, está relacionado que a pessoa tem desmaios. Eu não sei lidar com isso. Não atenda, tá bom? Aqui na terceira página da anamnese de vocês, nós vamos falar sobre o histórico clínico. Isso é muito importante, tá? É aqui que vocês vão começar a definir como está o estado de saúde desse paciente. Então, são perguntas cruciais. Eu nem sei se professores da área de reflexologia fazem essas perguntas, tá? Mas isso aqui eu tirei de um outro curso e achei muito interessante trazer para a reflexologia podal. Há quanto tempo começou a dor, o incômodo, a patologia ou os sintomas? Por que eu desmembrei? Porque às vezes a pessoa chega para você e fala, eu tô com uma dor. Às vezes a pessoa chega para você e ela fala, não é uma dor, é um incômodo. Ou às vezes a pessoa não sente dor nenhuma, mas está com uma doença. Ou às vezes ela só está sentindo sintomas. Olha, eu tô com uma moleza no corpo, é um sintomas. Às vezes dá aquela vontade, parece que eu vou desmaiar. Você está sentindo dor? Não. Incômodo? Não. É alguma doença? Não. Eu só estou sentindo isso. Então, a pessoa vai falar para você lá na causa principal e também nas queixas secundárias o que ela tem. Se ela falou que é uma dor, então você vai falar, há quanto tempo começou essa dor? Se ela falar que é um incômodo, há quanto tempo começou esse incômodo? Se ela falar que é uma doença, há quanto tempo começou essa doença? Eu só estou sentindo alguns sintomas. Há quanto tempo você está sentindo esses sintomas? A pessoa está sentindo tudo isso, aí você vai falar, há quanto tempo começou a dor, o incômodo, a doença ou os sintomas, tá bom? Então, de acordo com o que ela respondeu lá na queixa principal e nas queixas secundárias, agora aqui você vai se posicionar em relação ao que ela de fato sente. Aí a pessoa vai falar, olha, eu estou sentindo isso há 1 ano. Deixa anotado. Por quê? Mais de 3 meses em muitos casos, você sabe que já pode se tornar crônico. Em alguns casos sim, em outros não. E outros levam mais de 6 meses, outros levam 1 ano, outros levam 2 anos, outros casos levam 2 anos. Mas aqui você já sabe, olha, é um problema que não vai ser resolvido da noite para o dia, tá bom? Fatos relacionados ao início da dor, ou do incômodo, ou da patologia, ou desses sintomas. Foi depois de um trauma físico ou um trauma emocional? Ou seja, ela sofreu um acidente, essa pessoa, esse paciente, ela passou por algo emocional, uma perda de um pai, uma separação, perda de um filho, passou por um susto muito grande e depois disso iniciou esse problema. Aí você já vai saber que houve primeiro um fator externo para produzir um problema interno. Tá? É bom saber por quê. Porque você vai ver se essa pessoa ainda está
nesse mesmo ambiente ou não. Porque se ela está perto do que faz mal para ela, ela nunca vai se libertar. Então é importante você saber para poder orientá-la. Depois, o que faz piorar? O incômodo ou a patologia ou os sintomas? Está relacionado a esse trauma físico, esse trauma emocional? Você sofreu um trauma em algum local que toda vez que você está lá você se sente mal? Foi uma pessoa que fez mal para você emocionalmente? Como que está? O que faz piorar? Aí ela vai falar. Então, você tem que colocar a pessoa um pouco mais distante do que aquilo que faz mal para ela, que piora. Mas, de repente, a pessoa é casada e o relacionamento está fazendo mal para ela. E aí? Nesses casos, como você vai orientar essa pessoa? Às vezes a pessoa está sofrendo abuso, tá? Dentro de casa. É uma questão bem complicada, mas você precisa saber. Tá bom? E tome muito cuidado a orientar, principalmente quando são problemas relacionados ao casal, tá? Muito cuidado a orientar. Mas você já sabe o que faz mal. Então você sabe que você vai melhorar a situação dela, mas toda vez que ela chegar em casa, estiver com aquela pessoa, vai piorar. Então não é a reflexologia que não está surtindo efeito. Entenderam? É um fator externo. Às vezes é bem complicado, tá? O que faz melhorar? Quando eu tô longe, vamos supor, dessa pessoa, ou quando eu estou descansando, ou quando eu vou para a praia, ou quando... Então, faça mais vezes o que te faz bem, tá bom? Então, você vai colocar a pessoa cada vez mais perto daquilo que faz bem para ela e vai fazer ela se distanciar ou saber lidar com o que faz mal para ela, tá bom? Então, aqui você já descobriu, olha, eu vou tratar essa pessoa, mas ela sempre está perto do que faz mal para ela. Por exemplo, a pessoa tem um problema na coluna, mas ela trabalha de motorista de ônibus. E se ela pedir a conta, fica desempregada. Fala, eu nem sei mais se eu arrumo emprego. Então ela vai viver a vida inteira com essa dor, porque você vai tirar e no outro dia ela vai ficar lá sentado 8, 9, 10 horas. Então não é um problema seu, é um problema da postura da pessoa. Se ela tomar uma posição, não, realmente vai me fazer tão mal que eu vou abandonar essa profissão e prefiro a minha saúde, o resultado vai ser certeiro, tá bom? Mas se a pessoa não abandonar esses hábitos ou estiver preso em algo nessa proporção, não se culpem, tá bom? Aí se a pessoa está grávida, sim, você só pode atender mulheres gestantes a partir dos 3 meses. Até em qual mês eu atendo? Até o início do 8º mês, ali até os 7 ou 10 primeiros dias, tá? Do 8º mês. Nada mais, tá bom? Eu posso ir até o 7º mês então? Ótimo. Tranquilo. Então eu posso ir até 7 a 10 dias após o 8º mês? Pode, tá bom? Não passe disso. Histórico familiar. Quem da sua família sofre com essas mesmas patologias ou dores ou incômodos? Para você saber se existe se a raiz do problema ela é hereditária. É muito importante você saber. Por quê? Se ela tiver filhos, será que os filhos também já estão com esses problemas ou futuramente podem ter? Então você já vai orientar a pessoa, tratar ela, ver o que faz bem para ela, falar para ela fazer a mesma coisa com os filhos, se aproxime do que faz bem e não entre no que te faz mal. Ela vai conseguir orientar, tá bom? Histórico patológico. Quais outros problemas de saúde que você já enfrentou? Então, às vezes a pessoa enfrentou um problema lá atrás e por causa desse problema voltou a enfrentar outro aqui na frente, nesse momento. Então, você sabendo qual era o problema lá atrás, você já sabe qual ponto você tem que tocar. Era um problema no fígado. Você já sabe que você tem que tratar fígado e vesícula biliar. Então, através do que a pessoa fala que já teve, você já sabe quais pontos você irá tratar. Ela teve um problema patológico lá atrás por causa de depressão, tristeza. Qual é o ponto que trata a depressão, problemas emocionais de tristeza? Pulmão, intestino grosso. O que gera alegria na pessoa? Coração, intestino delgado. Então, vocês, ao ouvir
as explicações da pessoa nessa ficha, tá? Aqui, que é o histórico clínico, você já sabe em quais pontos você tem que tratar, que a causa e a raiz do problema interno está ali. O que você espera do tratamento? Eu sei que é uma pergunta óbvia, a pessoa vai falar, eu quero a cura. Mas é bom você saber que essa pessoa tem uma expectativa de cura. E se ela está com todos esses problemas que ela não consegue se afastar? Vai ser impossível. Às vezes é impossível ela ter uma melhora, às vezes de 80%. Então você tem que explicar para ela, olha, você precisa se posicionar nesse caso. Tá? E sempre com muita cautela. Eu espero melhoras. E sempre procure conversar muito com a pessoa em relação a essa questão da anamnese, tá? Voltamos na próxima videoaula falando a respeito da primeira sessão. Próxima página.